Em março de 2017, o youtuber Felipe Neto comprou uma briga com um dos pastores mais polêmicos do Brasil, o pastor Silas Malafaia. Isso se deu quando Malafaia decidiu promover um boicote à Disney por causa de um beijo gay dado em um dos seus desenhos, o desenho Star versus as Forças do Mal. Segundo Malafaia, que também é psicólogo, o desenho contribuiria para um certo nível de erotização precoce nas crianças, pois elas, ainda sendo pequenas, seriam vulneráveis e não teriam proteção psíquica para determinados conteúdos. Não tem coisa mais asquerosa, mais nojenta do que erotizar crianças. A criança, ela não sabe discernir o que é ordenança, informação e sugestão. Por isso, segundo ele, existe a classificação indicativa nos conteúdos e a proteção prevista na lei brasileira, o que não tinha sido respeitado pela produção do desenho, segundo o pastor. O próprio Felipe Neto falou sobre essa sensualização excessiva de crianças quando se posicionou contra a exposição sexualizada por parte do pai da MC Melody, que tem apenas 11 anos. O pastor já havia falado acerca dessas leis de proteção das crianças e a responsabilidade da criação dos pais em outros momentos. O artigo 229 da Constituição diz que é dever dos pais criar os filhos, assistir, criar e educar. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12, inciso 4. Pertence aos pais o direito da educação moral e religiosa conforme suas convicções. O Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, inciso 3. Os pais têm a prioridade na escolha do gênero que vai educar, do tipo de gênero de educação que você vai dar aos filhos. O problema foi que Felipe Neto não gostou nada da posição de Malafaia. Ele discordou que leis tivessem sido desobedecidas. Tem absolutamente nenhuma lei sendo quebrada, nenhum estatuto da criança ou adolescente. Em um dos seus vídeos da época, com ironia, ele associou termos como corrupção ao pastor Malafaia e o chamou de explorador da fé. Como é que um senhor de quase 60 anos, milionário após explorar a fé das pessoas, afinal de contas, Silas Malafaia não seria Silas Malafaia se não explorasse a fé das pessoas para lucro próprio, não é verdade? Felipe Neto se propôs a fazer publicidade gratuita para qualquer empresa que fosse boicotada por Malafaia. Os tweets que envolviam o caso foram apagados, mas diziam, abre aspas, empresas de todo o Brasil, quer ganhar publicidade gratuita no meu canal? Irrite Silas Malafaia, disse o youtuber. O pastor respondeu às acusações do YouTube pelo Twitter. Abre aspas, Felipe Neto, é uma honra ser caluniado por um inescrupuloso como você. Vou lhe dar a chance na justiça para você provar o que falou. Fecha aspas. O youtuber respondeu, abre aspas, cai pra dentro, Silas. Para cada processo serão 10 vídeos. Mas não fica só na ameaça não. Quero olhar tua cara na frente do juiz. Em alguns meses depois, Silas Malafaia informou que tinha dado entrada no processo contra ele e que o mesmo seria notificado. No ano passado, numa entrevista para Antônia Fontinelli, o pastor Silas falou um pouco sobre os seus processos judiciais e lembrou inclusive de um problema que teve com o jornalista Boechat, assunto que já havíamos abordado em detalhes aqui em nosso canal num vídeo anterior. Lembra da garota que tomou uma pedrada do candomblé? E segundo a avó da garota, de noite, acho que foram evangélicos. Não tem prova. Investigaram, polícia foi de tudo que é lado. A avó da garota diz que achava, que nem ela tinha certeza. Muito bem, o Boechat vai pro rádio e arregaça a igreja evangélica. Para azar deles, da imprensa, a mãe da garota é membro da minha igreja. Aí eu falei isso, aí o Boechat falou um monte de arneira, disse que eu era ladrão e tudo. Eu entrei com uma ação na justiça contra ele, diante do juiz. Diante do juiz. O juiz perguntou, tem jeito, tem conciliação? Eu falei, tem. Eu não quero nem o dinheiro dele, eu só quero que ele retire essa palavra. Xingar palavrão eu não ligo. Agora, me chamar de ladrão vai ter que provar. Eu falei, eu não aceito isso. Bem, final da ópera, ele até foi. Ganhou ponto comigo. Eu achei, ganhou ponto comigo. Ele foi um cara, ele disse assim, é isso, pastor. Amanhã, no meu programa, eu retiro isso. Foi pro rádio e falou, eu falei aí, eu tive
um entreveiro aí com o pastor Silas Malafaia, mas eu não tenho direito, que eu não conheço a vida dele, dizer que ele é corrupto, que ele roubou, eu retiro essa palavra. Foi homem. Sobre o caso do Felipe Neto, confirmamos num site especializado na área jurídica que o processo realmente aconteceu e corre na justiça, e uma audiência de conciliação fora marcada para o início de 2018. Na mesma entrevista, o pastor Silas havia dito que os termos da conciliação não foram aceitos por Felipe Neto e que o mesmo recusou se retratar. Tem o Felipe Neto, tô com um processo em cima dele. Esse menino me xingou e disse também que eu sou ladrão. Teve a primeira audiência, eu falei, só tem uma maneira, vai lá no canal e retira. Não quero nada, eu quero que retire. Aí ele disse, não, isso é liberdade de expressão. Eu falei, então vamos continuar com o processo, o processo está em andamento. Não tem conversa, olha, pode me xingar, eu não ligo. Eu acho tem que grana? não tem grana, então não. Qual é a pena? É ele se retratar. É ele se retratar, tem que se retratar. Tem que retirar a palavra, é só isso. Olha, eu não quero dinheiro de nenhum cara desse. Meu advogado, eu não sei como é que vai ser isso no final, como é que é o final da história. O detalhe, eu pedi meu advogado, eu quero retratação. Eu só quero isso. E eu acho que nesse tipo, eu não sou advogado, e deve ter uma pena de finanças, mas eu não quero dinheiro de nenhum cara desse. Eu não quero. O pastor Silas Malafaia havia garantido que qualquer pessoa de influência midiática que o denegrisse sofreria processos judiciais. E quanto a você, qual é a sua opinião sobre a crise entre os dois? Felipe Neto errou em seus comentários que originou o processo? Ou o pastor Malafaia errou em se posicionar contra a cena do desenho? Pois o processo segue na justiça e parece que está longe de ter um desfecho simples.